Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar para a gente começar o nosso estudo, né? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais um segundinho para a gente já começar o nosso estudo, só aguardando as pessoas entrarem e nós daremos início ao nosso estudo de hoje. É a décima parte, né, do tópico Penas e Gozos Futuros, do livro 4 do Livro dos Espíritos. Então nós estamos dando sequência. Hoje vamos começar da questão 1007, creio eu, né? Vamos avaliar aqui, eu acho que é 1007. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais um segundinho aí, 2 segundinhos, a gente já começa o nosso estudo. O som está bom? Deixa eu só avaliar aqui a estrutura de som que eu acabei não olhando antes do começo. Só um segundinho. Acho que está bom. Deixa eu voltar aqui então. Ok, só mais um ajuste aqui na câmera. Ok, então vamos começar a nossa live dessa quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. O estudo do Livro dos Espíritos, que nós já estamos fazendo há algum tempo, alguns meses. Bom, eu creio que na última live nós conversamos. Tá baixo o som, disseram aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui com a questão do som. Eu acho que está tudo ok. Eu acho que está ok agora, tá certo? Bom, então na última live nós conversamos sobre a questão 1006 do Livro dos Espíritos, que falamos aqui da questão do sofrimento do espírito, se esses sofrimentos poderão durar eternamente, né, que é a ideia que se coloca aqui. Lembrando para os que estão entrando agora, pela primeira vez, nós estamos analisando aqui o tópico Penas e Gozos Futuros, que é onde os espíritos analisam o estado do espírito desencarnado no mundo espiritual. E, volto a dizer, eu não tenho por hábito ler todas as questões. Eu leio algumas questões que formam uma linha de raciocínio. E as questões não lidas, né, é lógico, a sugestão fica para que vocês as leiam em casa, né? Então nós estamos estudando o tema a expiação e arrependimento, e aqui então na questão 1006. Desculpe, estamos estudando o tema duração das penas futuras. Nesse tópico os espíritos estão falando da duração das penas, né? A temporalidade das penas pelo prisma do espírito que está no mundo espiritual. Então é esse o conjunto aqui da obra, vamos dizer assim, do que os espíritos estudam conosco agora, certo? Então a questão 1006, nós até citamos que para entendimento da questão 1006, seria bom que consultássemos a questão 115, 116, 117, 120, 121 e 122. Né? Foi sugerida aqui essa consulta a essas questões, né? E aí, nessa questão 1006, então, pergunta se o sofrimento dos espíritos poderão durar eternamente. Então, farei só a leitura, já que comentamos essa questão na última live. O sofrimento do espírito poderão durar eternamente? E eles respondem, se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, por certo o espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, tendo todos que progredir, em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que as crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela aparece por efeito de irresistível necessidade que o espírito sente sair da sua inferioridade e de se tornar feliz.
A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e magnânima, pois subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais priva do seu livre-arbítrio, se deste faz mau uso, sofrerá as consequências. Então essa resposta nós analisamos na última live, decompusemos a resposta, que é apenas uma leitura para nós tomarmos a sequência, né, para darmos a sequência. E aí então vem a questão 1007. Na questão 1007, pergunta-se então aos espíritos: haverá espíritos que jamais se arrependem? Será que haverá espíritos depois do processo de desencarnação que serão recalcitrantes no mal, permanecerão, por assim dizer, eternamente no mal, não se arrependerão? A pergunta é justamente nesse sentido, né? Se haverá espíritos que jamais se arrependem. E os espíritos respondem: existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Aqui eles fazem uma comparação com o estado infantil, porque na questão anterior também assim eles fizeram. Então qual é a ideia da resposta? Há espíritos que jamais se arrependem? Não, a resposta é não. E onde nós buscamos essa resposta não? Na questão 116 do Livro dos Espíritos. Porque essa questão 1007, para nós interpretarmos-la, nós precisamos da questão 116 do Livro dos Espíritos. Vejamos o que diz aqui a questão 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Ou seja, todos passarão por um processo de evolução e se aperfeiçoarão. Então aqui na questão 1007, quando se pergunta se haverá espíritos que jamais se arrependem, eles dizem que existem espíritos que têm um arrependimento muito tardio, demoram muito para o arrependimento. E nós já estudamos aqui sobre a ideia do arrependimento, que não é aquele carrego de culpas, né, que muitas vezes se dá à palavra arrependimento. Não, arrependimento é uma atitude, é uma ação reparadora. Então nós já falamos sobre isso, já analisamos isso, né? Então aqui eles dizem que não é que nunca se arrependem, é que há um arrependimento tardio. Depois eles dizem: pretender que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso, que nós também já estudamos aqui a lei do progresso quando estudamos as leis morais. Tudo progride, nada regride. Então, nessa lógica que tudo progride, a lei do progresso seria então derrogada se negasse a possibilidade do arrependimento a um espírito. Seria um contrassenso da própria lei do progresso. E aí eles dão exemplo, é como se dissesse a uma criança que ela não pode virar adulta. Vai virar. A maturidade vai acontecendo. Então o que pode ocorrer é a demora nesse arrependimento, é o ser recalcitrante no erro, no mal, mas um dia vai se arrepender. E óbvio, quanto mais se recalcitra, quanto mais mais tempo não se arrepende, mais as situações coercitivas, as situações expiatórias ocorrerão, como que um elemento para aclarar, para desenvolver o entendimento do ser espiritual, para que ele entenda o valor do arrependimento, o valor de querer recomeçar, começar de novo. A Xiomara diz aqui, como Paulo, exatamente, Xiomara, porque essa foi uma das frases do Cristo ao apóstolo Paulo, quando ele diz ele: Saulo, não recalcitres no mal. Veja, não recalcitres no mal, ou seja, não fique lutando, não permaneça no mal, né? Esse é o ponto, né? A Regiane diz aqui: ninguém retrocede, pode até ficar estagnado, né? Sim,
pode ficar estagnado, não retrocede, não há retrogradação. Agora, numa lógica que tudo evolui, ficar estagnado é como se voltasse, se retrocedesse. Por quê? Porque tudo evolui. Então a evolução continua existindo, a pessoa recalcitra. E ela acaba se distanciando dessa linha do processo evolutivo. Então a frase de Jesus a Paulo, muito bem lembrada aqui pela Xiomara, ela é significativa quando Jesus diz a Saulo, não recalcitre no mal, não fique recalcitrante, ou seja, não perca a oportunidade de você evoluir, de você caminhar para frente. Então, o arrependimento, volto a dizer, não é uma atitude passiva. O arrependimento não é algo que gere um peso e uma falta de vontade de se mover, de agir. Não. O arrependimento é justamente quando toma-se consciência do engano, toma-se consciência do erro, se assim quisermos dizer, e a pessoa propõe uma mudança de conduta, uma mudança visando a reparação daquele erro. É isso que o arrependimento faz. O arrependimento ele é uma mola, propulsora, ele cria uma propulsão para que nós possamos crescer. E não naquele sentido de arrepender e ficar se lamentando, se auto-vitimizando. Não, isso não é sofrimento, isso é assumir culpa, isso é culpabilidade. O arrependimento é uma disposição para refazer os atos, consertar os atos. Então, por que recalcitrar-se? Por que recalcitrar no mal? Por que não arrepender e começar a agir? Como aconteceu com o filho pródigo, que tomou consciência naquela expressão que eu já disse aqui, lá da parábola, caindo em si, ou seja, tomou consciência do erro, arrependeu-se, e qual foi a demonstração dele ao arrepender-se? Caminhar de volta para casa, de volta para o pai. O arrependimento faz com que nós hajamos de maneira diferente. O arrependimento tira a vaidade. O arrependimento tira o orgulho. O arrependimento tira a prepotência. E o arrependimento é o primeiro caminho no degrau da humildade. É o primeiro passo, por assim dizer, no caminho da humildade. Então é isso que está aqui na questão 1007. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Existem aqueles cujo arrependimento é tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Muito tranquila essa questão, uma resposta muito segura, uma resposta curta, mas uma resposta que diz, que fala, que diz muito, né, que orienta. Então, muito interessante, muito boa essa questão 1007 para esse raciocínio, né? E vamos linká-la, né? Vamos correlacioná-la com a questão 116, também do Livro dos Espíritos, ok? Acho que deu uma ideia, né? Volto a dizer, não leio todas as questões, nós vamos fazendo algumas leituras, né? Porque há questões que são subdivisões, e aí eu entendo que a leitura em casa seria mais interessante. Então vamos para a questão 1009, né? na sequência, para a questão 1009. Aliás, vamos voltar na 1008, porque essa aqui eu havia marcado para nós lermos. Vamos lê-la. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? Eles respondem, sim, há penas que podem ser impostas ao espírito por um tempo determinado. Mas, aí vejamos a conjunção adversativa, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, de sorte que o desejo de melhorar-se nunca é estéril. O que é essa ideia do tempo determinado, se nós já estudamos que não há tempo determinado, porque o tempo é do arrependimento? Um exemplo de tempo determinado, a própria encarnação. Quando fazemos uma escolha das provas, nós a fazemos para aplicabilidade na vida de encarnado, no momento da encarnação, no período da encarnação.
Então, aquele período da encarnação, eu tenho uma prova temporária, eu tenho uma prova que foi temporalizada, que aqui foi chamado de penas impostas. Ela é temporalizada. Qual temporalidade? A própria encarnação. Mas se no processo de encarnado eu me arrependo e começo a reparação, obviamente que aquela temporalidade perde o efeito. Por quê? Eu mudei as causas, as consequências mudarão também, conforme falamos na última live. Se quisermos mudar as consequências, temos que atuar nas causas, não nas próprias consequências, ok? Tranquila também essa questão 1008, muito exemplificativa, por sinal. E aí vamos para a questão 1009, cuja resposta ela é longa, né? Uma resposta dada por meio de mensagens dos Espíritos, né? Santo Agostinho, Platão, Laminé, Paulo Apóstolo. Então vamos ler a pergunta, entender a pergunta, depois vamos decompondo a resposta, que são várias, são 3 respostas na verdade, né? São 3 respostas. A questão 1009, sendo assim o quê? A questão do que o espírito pode ter um arrependimento tardio, que ele pode arrepender e mudar o rumo, a trajetória da sua existência, né? Aqui a Josi Duarte diz, o amor cobre uma multidão de pecados, como dizia o apóstolo Pedro, sim, né? Aí, então, a Tereza Cristina diz aqui, só gente grande respondendo, que eu disse que na questão 1009 nós temos resposta de Santo Agostinho, Platão, Paulo Apóstolo, ela muito bem colocada a frase. Sendo assim, as penas impostas jamais o seriam para toda a eternidade? É uma pergunta reafirmativa, né? Ou seja, Kardec está perguntando, buscando uma reafirmação, para reafirmar aquele entendimento de que as penas não têm prazo em regra, não têm um prazo determinado, porque sempre serão consequências, e sendo consequências, dependerão da existência, da continuidade da existência das causas. Então, uma vez mudando as causas, mudam-se as consequências. Então, com base nesse raciocínio, considerando essa ideia, Kardec então pergunta aos espíritos, sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E aí temos 4 grupos de respostas. Essa resposta aqui dada pelo espírito Santo Agostinho. E o que fala o Espírito Santo Agostinho, dando essa resposta a essa pergunta, se Deus aplicaria penas, não aplicaria então penas para toda a eternidade? E aí responde Santo Agostinho bem ao estilo de Santo Agostinho. Nós podemos perceber claramente os estilos, né? Santo Agostinho ele sempre responde fazendo no bom termo da palavra, uma provocação ao interlocutor, provocação mental, provocação de raciocínio, né? Como nós vemos na questão 919A e outras questões que ele responde. Então essa questão 1009, veja como ele responde, né? Sendo assim, as penas impostas jamais seriam por toda a eternidade? E aí Santo Agostinho responde, interrogai o vosso bom senso. Veja a provocação, né? Provocar no sentido de agitar o pensamento, movimentar o pensamento. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria uma negação da bondade de Deus. É muito legal, né, essa forma que Santo Agostinho utiliza. Na questão 919A, quando pergunta sobre como se autoconhecer, ele fala, né, fazer o que eu fazia, quando entre vós vivia, interrogai vossa consciência. Ele sempre faz essa forma provocativa nas suas respostas. E aqui ele não fica diferente. Aqui ele vem com essa forma interrogativa, provocativa. Vejam, interrogai o vosso bom senso. O que ele faz? Ele devolve a pergunta para que a própria pessoa possa ajustar, né? Possa ajustar. Então vejam, interrogai o vosso bom senso. Como que partindo do princípio que todos nós temos bom senso. Mas quem dera se assim fosse, se todos nós tivéssemos bom senso. Mas vejam, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes
se uma condenação perpétua, perguntai-lhes aqui ao bom senso e à razão, olha que legal, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. E segue. Que é de fato a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Essas duas frases de Agostinho já nos levam a raciocínios diversos, ou talvez não diversos, profundos. Porque vejamos qual lógica Santo Agostinho está usando aqui. Ele pede que consultemos a razão, o bom senso, e perguntemos à razão e ao bom senso se uma pena eterna motivada por alguns momentos de erro não seria uma negação da bondade de Deus. E depois ele diz que é de fato a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Vejam. Uma pessoa vive 100 anos na Terra, que se a gente olhar com os olhos terrenos, nós vamos dizer, é muito tempo. Nossa, essa pessoa já viveu uma eternidade vivendo 100 anos. Mas para um espírito imortal, pensemos, para um espírito imortal, que diferença tem 100 anos de 200, de 300? Para a imortalidade? Nenhuma. O que significam 100 anos para a imortalidade? Quase nada. Quase nada. Nós dimensionamos 100 anos porque olhamos com os olhos da matéria, que entendemos que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então 100 anos é muito tempo. Mas numa vida de 100 anos, pensemos, uma pessoa com uma vida de 100 anos, o que representou para ela 2 minutos? Nada. 5 minutos? Nada. Talvez se você perguntar a essa pessoa, nos seus 100 anos de vida, o que significou um dia para você? Ele fala muito pouco. Então agora imaginemos o que significa 100 anos para um ser imortal que nós somos. O que significam 100 anos para a imortalidade? Nada. Então é isso que Santo Agostinho está perguntando. Como que um período tão curto em face à imortalidade, como que um período tão curto, e nesse período curto não foram 100 anos de erros, como que algo tão curto, um tempo tão curto, pode determinar uma pena eterna, uma pena para toda a imortalidade? Não seria um contrassenso? Se os anos terrenos são insignificantes para a imortalidade, como que a insignificância determinaria a perenidade das penas? É isso que Santo Agostinho está perguntando. E aí ele pergunta de uma forma dizendo assim, não seria negar a bondade de Deus? Veja, não seria negar a bondade de Deus? É esse ponto. É essa provocação. E aqui ele dá uma provocada mais ainda. Ele diz assim, eternidade, compreendeis bem essa palavra? Olha que coisa interessante. Entendeis bem essa palavra? Eternidade? E aí ele responde assim, ele segue, sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas? E essa forma que Santo Agostinho está respondendo é um alento, né? Vejam, sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Olha que, mineiramente falando, olha que danado. Veja, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Qual ideia? Essa ideia de o ínfimo determinar a totalidade, a perenidade. E ele segue. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram a divindade às paixões dos homens. Vejam o que eles estão dizendo. Um Deus que pune eternamente, pune perpetuamente, por causa de uma falha desse tamanho?
na imortalidade por causa de um interregno de tempo insignificante para a própria imortalidade? Então ele diz que os antigos assim pensassem, e ele diz aqui Santo Agostinho, que tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, é compreensível. Que antigos aqui os Espíritos estão dizendo? Quem são esses antigos que aqui os Espíritos estão dizendo? Basta olhar o o livro Êxodo, capítulo 20. Livro Êxodo, capítulo 20. Lá do Velho Testamento, do Pentateuco. Gênesis, Êxodo. Levítico, Números, Deuteronômio. E o que diz esse capítulo 20 do Êxodo? Eu sou o Senhor teu Deus. Logo no primeiro versículo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Vejam, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, até as terceira e quarta gerações. Puno a iniquidade dos pais nos filhos. Isso aqui é os antigos que ele diz aqui. É isso aqui que são os antigos. Lá do Velho Testamento. Então ele diz que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre principais virtudes. Poderiam faltar-lhes as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não, essa frase de Santo Agostinho aqui é top. Vejam, ele diz assim, não é esse o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Ponto. Depois ele faz uma pergunta aqui que é muito legal. Ele coloca aqui, poderiam faltar-lhe as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? O que está dizendo aqui Santo Agostinho? Se Deus pede que sejamos amorosos, caridosos, misericordiosos, poderia faltar em Deus essas qualidades que ele pede que nós exerçamos? Se ele pede que nós exerçamos, por que ele não as teria? É isso que é o interessante, gente. É essa lógica, partindo do conhecido, partindo do vivenciado para o desconhecido. Não precisamos saber o que Deus tem, mas o que ele pede que nós tenhamos, ou seja, o que a sua lei estabelece que nós devemos fazer, é porque ele também tem. Porque senão, por que ele exigiria o amor, a caridade, a misericórdia, se ele não possuísse todas essas qualidades, esses atributos? Olha que coisa legal. Olha que forma interessante de se observar Deus. Olha que forma interessante de fazer um estudo sobre Deus. Gustavo está perguntando qual questão? Questão 1009. Primeira parte da resposta. Vejam que coisa interessante. É essa lógica que os espíritos utilizaram para fazer aqueles estudos sobre Deus, da questão número 1 à questão número 13 do Livro dos Espíritos. É justamente essa lógica, partir do nosso conhecido para entender um pouco o desconhecido. Então aqui a gente começa a perceber como que Deus seria terrível, punitivo, vingativo, ciumento, se ele pede que sejamos amorosos, bondosos, caridosos, misericordiosos. Se ele pede que sejamos misericordiosos, bondosos, caridosos, amorosos, por que ele não seria? É isso que Santo Agostinho está colocando. Veja se isso, quando assim entendemos, veja se isso não dá um alento para a gente. Se a gente não para e fala, tá aí, Deus é 10. Não tem lógica, é perfeito. Por que eu ainda vou temer Deus, se Deus pede para amá-lo? Porque ele nos ama.
É isso. Então, o bom senso que foi evocado aqui por Santo Agostinho, interrogai vosso bom senso, a vossa razão. Então, o bom senso e o nosso bom senso e a nossa razão já estão dizendo: Deus não é vingativo, porque Ele pede que não sejamos. Deus não é ciumento, porque Ele pede que sejamos fraternos. Deus não é egoísta, porque pede que sejamos altruístas. Deus não é prepotente, porque pede que sejamos humildes. É por isso que nós podemos afirmar com segurança: Deus não impõe penas eternas. Olha que lógica. É um pai amoroso, né? Uma mãe amorosa. Fique à vontade para chamá-lo da forma que quisermos. Deus é... Tanto que os hebreus preferiam usar a ideia de Deus é o impronunciável, né? É o impronunciável. E aí segue, a resposta não terminou aqui. Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Eu atribuo a Deus a bondade infinita e atribuo a Deus a vingança infinita. Como vingança infinita? As penas eternas. E aí segue. Dizeis antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis e perpétuas. É uma coisa que eu vou lendo, olha que eu já li isso aqui umas trocentas vezes, e eu vou lendo de novo e vou me encantando com essas construções. O raciocínio, a construção da resposta, a construção do raciocínio de Santo Agostinho. Olha que legal. Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis antes de tudo, ele é justo e que homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis e perpétuas a maioria das suas criaturas. E segue Santo Agostinho. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de compreendê-la? Aqui é o outro aspecto. Porque a frase anterior são as justificativas. As pessoas falam, não, é porque a gente não entende a justiça de Deus. Então, a gente não entende e por isso ele vai punir, a gente não entende. E o Santo Agostinho está dizendo justamente isso. Deus poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos e não dar aos seus filhos as condições de entendê-la? Veja, vou ler novamente. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes desse meios de compreendê-la? Então nós temos as condições de compreendê-la partindo do raciocínio natural que nós já temos, como esse. Se Deus nos pede para ser amorosos, por que Deus não seria amoroso conosco? Se Deus nos pede para ser misericordiosos, por que Deus não seria misericordioso para conosco? É isso que Santo Agostinho está dizendo. É isso que ele chama de meios para compreender a justiça de Deus. E aí ele arremata a resposta. Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí que se encontra a verdade desse preceito, a cada um segundo as suas obras. E aí ele vai dizer que o fato de Deus condicionar, a lei de Deus condicionar a duração das penas, a duração do não arrependimento, a duração das faltas, não seria uma verdadeira justiça? Em vez de estabelecer um tempo, uma temporalidade para as penas, seja perpétua, seja não perpétua, deixar a duração das penas enquanto durar o motivo das penas não seria mais justo? É isso que Santo Agostinho responde. Então essa é a primeira resposta. Eu disse que aqui são 4 respostas. Essa é a primeira resposta da questão 1009, dada por Santo Agostinho. Agora nós temos uma outra resposta dada por Platão. A mesma pergunta. Qual pergunta? 1009. Sendo assim, as penas impostas jamais o seriam para toda a eternidade? Então Santo Agostinho faz essa resposta, belíssima, construída com muita tranquilidade. E aí Platão responde, o Espírito responde: guerra
Guerras de palavras, guerras de palavras. Já não fizestes derramar sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? E aqui eu acho interessante. Platão vai falar dos antigos. Ou seja, ele vai falar da época que ele estava encarnado. Porque a ideia de eternidade, para os gregos do passado, da época de Platão, era diferente da ideia de eternidade que os espíritos trazem aqui. E é justamente Platão que vai arrumar isso. Teresa diz aqui, uma leve bronca platônica. Exatamente. Só que esse platônico aqui não está dentro daquela ideia do platônico, está bem contundente, né? Mas é uma breve chamada de atenção platônica. Veja, que ele vai partir desse conceito. E aí que eu acho interessante. Quando a gente percebe quem assina, nós vemos a relação do estilo da resposta com o nome que assinou. Vejam, jogo de palavras, ou seja, guerra de palavras, guerra de palavras. Ignorais então que o que se entendeis por eternidade não é a mesma que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziriam por penas sem fim, irremissíveis. Ele quer dizer, olha, os hebreus, eles não davam a ideia de eternidade a penas sem fim, irremissíveis, ou seja, sem perdão. E segue. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Muito interessante. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. Olha aqui, regra de exegese. Platão aqui trazendo uma regra de exegese. E aqui ele diz, os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a vossa razão humana é limitada, porém, como tal atendes, é uma dádiva de Deus. E com o auxílio dessa razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Aqui a Tatiane diz, olha, uma das melhores notícias trazidas pelos Espíritos foi a impossibilidade das penas eternas. Exatamente, Tatiane. Exatamente. Eu gostei. Uma das melhores notícias, né? Os Espíritos dizendo, olha, né? Esse olha é bem mineiro, né? Olha, as penas não são eternas, elas durarão enquanto durar a causa. Olha que boa notícia. Perfeita essa observação da Tatiane. Perfeita mesmo, Tatiane. Aí vejam, ele segue, eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Olha, ele desenvolve o raciocínio, dizendo, olha, existirá castigo enquanto existir o mal. Se o castigo for eterno, é porque o mal é eterno, mas o mal é eterno? Eterno é Deus. E o mal não pode ser eterno, já que ele nem é criação, ele é decorrência. Decorrência de quê? Da ausência do bem? Olha que legal. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe, quer dizer, tirar de Deus, tirar-lhe o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Gente, é um raciocínio, uma preciosidade de desenvolvimento mental que dá gosto. Que dá gosto. Isso aqui dá vontade de ler de novo, ler essa frase de novo, ficar lendo. Dá gosto isso aqui. Olha,
Veja, somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, se ele tivesse criado o mal eterno, caso contrário, seria preciso tirar de Deus o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder. Porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento capaz de destruir as obras. Então que soberania é essa, que soberano poderoso é esse, que cria algo que destrói o que ele cria? Não é uma construção perfeita, um raciocínio perfeito. E segue, humanidade, diz Platão. Não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Olha quantos advérbios são colocados nessa última frase. Olha que fartura de advérbios. Não, o advérbio ele é para dar ênfase, né? Para dar um aspecto quase que hiperbólico, né? Porque senão seria uma hipérbole, não é um exagero. O advérbio é para dar essa característica. Quando usamos um advérbio é para enaltecer, para dar grandeza, para dar dimensão. E olha o que ele diz: chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom. O advérbio, intrinsecamente bom, quer dizer, por dentro ele já é bom, intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Isso aqui tem que grifar, mas tem que grifar com muito gosto, né? Grifar mesmo, rabiscar. Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. A doutora Marlene Rosa diz aqui, parece Abigail com Paulo. Exato, viu? Exato mesmo, como concordou aí a Tatiana, exatamente. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Quem responde isso? Platão. Olha o espírito que responde. Aí a gente percebe a construção do raciocínio. Não é um raciocínio filosófico? Não é um raciocínio maêutico? Platão não era um dos discípulos de Sócrates? Sócrates não foi o pai da maêutica? E vejam como ele desenvolveu o raciocínio. Não foi desenvolvendo o raciocínio fazendo perguntas? Fazendo perguntas. Kátia perguntando que livro? Livro dos Espíritos, Kátia. Não, o princípio básico aqui da doutrina espírita. E aqui vai trabalhar, ele desenvolve tudo isso. E, deixa-me ver o tempo, talvez não dá tempo, não vai dar tempo. Que agora a resposta é do apóstolo Paulo, do Espírito. E ela é mais longa, né? Vamos ler aqui uma outra, a resposta que eu até saltei aqui, a doutora Marlene me lembrou, de Lamennais. Ele diz aqui: empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Blasfêmia, né? uma inverdade intencional, né? Então vejamos, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que suas inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se ou apenas saído da ignorância, logo compreendeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raramente deixa de confundir na mesma condenação a pena que o revolta e o Deus quem a atribui.
Daí os males sem conta que desabaram sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. A tarefa que vos apontamos será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram pronunciar-se formalmente a respeito. E aqui ele segue. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Qual grave questão? De um Deus bondoso impingir castigos eternos. De um Deus misericordioso impingir punições sem fim. Se, de acordo com os próprios evangelistas, e tomando-se ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com fogo que não se extingue, com fogo eterno, não há absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente. Aqui é o que Platão depois vai dizer, qual sentido está se dando para a palavra eternidade, e que para os hebreus eternidade era um tempo longo, não era o tempo sem fim, como se dá hoje a palavra eternidade. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, o Cristo, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco, onde se guarda as ovelhas. Filhos pródigos, quando diz aqui filhos pródigos, qual é a ideia do filho pródigo? A tomada de consciência para voltar para casa. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Aqui ele não está falando da parte da parábola que o filho saiu. Está falando da parte da parábola que o filho voltou. E o filho voltou porque caiu em si. O filho voltou porque tomou consciência. Quando tomamos consciência, voltamos para casa. Tomar consciência e voltar para casa. Olha que coisa legal. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Perfeito, não é? Perfeito. Perfeito mesmo. E aí vamos para a resposta do apóstolo Paulo, né? Já que estamos lendo a pergunta inteira. Quer dizer, a quarta resposta, né? O quarto espírito que responde a essa pergunta. Qual pergunta? Sendo assim, as penas impostas jamais seriam para toda a eternidade? Então, todos os textos aqui é para dizer, as penas não são eternas. E aqui vem, então, a resposta do apóstolo Paulo. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Não, só essa frase do apóstolo Paulo, nós já ficamos um tempo aqui conversando sobre ela. Só essa primeira frase. Gravitar. O que a gravidade faz? Nos atrai, não é? A gravidade não é uma lei de. Não é uma força de atração. Ela não é uma força de expulsão. Ela é uma força de atração. Gravitar para a unidade, atrair-se para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Veja, ir a Deus. Gravitar para a unidade divina. Deus é um só. Não precisamos ficar digladiando-nos. Aprendi, doutora Marlene. Não precisamos ficar digladiando-nos. Deus de um jeito, Deus de outro jeito, Deus de outro jeito, o meu Deus, o seu Deus, o outro Deus. Não. A unidade divina. Gravitar para a unidade, não é gravitar em volta da unidade. Gravitar, ser atraído, exercício da atração para a unidade divina. Todos nós convergirmos-nos para um Deus. Sem nenhuma diferença para um e para outro. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Veja se essa frase aqui já não é um texto. Essa frase já é um texto. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas. O apóstolo Paulo nos trazendo. Para atingir essa unidade divina, são necessárias
3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. A justiça, o amor e a ciência. É o apóstolo Paulo que está falando. E foi o apóstolo Paulo que nos trouxe 3 virtudes, as chamadas virtudes teologais. Foi o apóstolo Paulo que nos trouxe na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, as chamadas 3 virtudes teologais, que eram a fé, a esperança e a caridade. Não eram essas 3 virtudes teologais que Paulo coloca já na última frase, no último versículo do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios? Então vamos observar aqui agora Paulo falando de 3 coisas necessárias para atingirmos a unidade em Deus: a justiça, o amor e a ciência. Ele falou da fé, da esperança e da caridade. Então associemos-las. A justiça, a esperança. Por que a justiça? A justiça de Deus. A justiça de Deus é bondosa. A justiça de Deus soergue. A justiça de Deus levanta. A justiça de Deus nos dá esperança. Nos dá esperança. E aqui ele fala o amor. Lá o que Paulo falava, a caridade. Caridade, caritas, caritatis, significa amor. E depois ele diz aqui a ciência, que é a fé. Emmanuel dizia que a fé é a certeza. Ciência aqui não é no sentido das ciências humanas, é ciência, conhecimento. Fé, diz Emmanuel, questão 354 do livro Consolador, fé é a certeza em Deus, é a ciência em Deus. Então o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Coríntios, primeira carta, as virtudes teologais, capítulo 13, o último versículo, fé, esperança e caridade. Aqui ele diz, na mesma lógica, ciência, justiça e amor, ou seja, ciência associando-se à fé, a justiça associando-se à esperança e o amor à caridade. Carimbo de Paulo. Já está carimbado aqui que a assinatura é dele. 3 coisas lhe são opostas. Agora, vejam. 3 coisas são necessárias para a unidade em Deus: justiça, amor e ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Vejam como Paulo não tem essa característica nas suas escritas de trabalhar como uma balança. Ele sempre trabalha um aspecto assim um tanto dicotômico, trabalha 2 pontos. Né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Veja, ele sempre trabalha com essa lógica. Essa aí é a carta aos Romanos, né? Quando ele fala o bem que eu quero nem sempre eu faço, o mal que eu não quero esse sim eu faço, o capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Então Paulo tem sempre essa ideia de trabalhar os contrários, né? Esses jogos de contrários. E aqui ele diz: para atingir a unidade divina são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência, e 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. A ignorância, o ódio e a injustiça. Que ignorância é essa? O não saber. É ignorância de ignorar, o não saber. Ignorância, o ódio e a injustiça. É interessante essa lógica. A injustiça. Ele trabalha a justiça, o amor e a ciência, e os contrários ele trabalha de trás para frente. Né? A ignorância contrária à ciência, o ódio contrário ao amor, a injustiça contrária à justiça. Para mostrar justamente o aspecto de contrário. Quando você quer fazer uma escrita, numa estrutura de texto, que você cria uma sequência e depois uma outra contrária, a sequência construída, o contrário é na ordem inversa também. Isso é uma maneira de escrita, uma forma de escrita, para justamente mostrar, fortalecer o contrário, né, os choques. Né? Então, Paulo aqui constrói o texto com uma precisão gramatical que dá gosto. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Vejam, exagerardes a sua severidade. Quer dizer, nós estamos exagerando a severidade de Deus, dando a Deus a injustiça, colocando em Deus
o ódio, colocando em Deus o ciúme, que são coisas de nós mesmos, não evoluídos. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. O que Paulo está falando aqui foi o que Santo Agostinho falou lá na primeira parte, na primeira resposta. Vejam, ele diz aqui, duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela, na criatura, mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Ou seja, se nós damos a Deus essa severidade que nós falamos, nós estamos dizendo que nós somos mais amorosos do que Ele, nós somos mais bondosos do que Ele, nós somos mais justos do que Ele, nós somos mais mansos do que Ele. Porque nós somos assim e dizemos que Ele não é assim. Perceberam? Não foi a mesma lógica do raciocínio desenvolvido por Santo Agostinho? Destruí mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal. Ou seja, se a legislação humana está tirando toda esses sentimentos maldosos, por que nós vamos colocá-los em Deus? Se a própria legislação humana está tirando. Se no século XIX a legislação era branda comparada à legislação da Idade Média, por que Deus teria que ser ainda aquele Deus da Idade Média? É isso que eles estão dizendo, né? O tempo não vai nos permitir concluir essa resposta, já estamos no final, os 60 minutos aqui do Instagram. Eu vou parar por aqui e na próxima live, que será domingo, se Deus quiser, às 10 da manhã, eu volto na resposta do apóstolo Paulo. Nós não temos pressa, né? Eu volto aqui, vamos continuar analisando. Aí eu sugiro, faço uma sugestão, leiam essa resposta como dever de casa para a próxima nossa live, para a nossa próxima live, domingo às 10 da manhã. E aí vocês leem, anotem aí, e eu faço também a leitura de cá, anoto de cá, e nós vamos trocar ideias na próxima live. Porque realmente eu não tenho como prosseguir, porque o Instagram ele é marcial, né? 60 minutos ele nos derruba. Então, muito obrigado a vocês por terem estado aqui nesse estudo conosco, muito obrigado mesmo, né, por esse carinho que vocês demonstram, por essa presença, né, tão assídua aqui nas nossas lives. Muito obrigado mesmo, né? E com a minha mineirice, né, a nossa forma de agradecer, Deus lhes pague. Deus lhes pague por todo esse carinho. Uma boa noite para vocês, um bom sono, bons sonhos, e até domingo para essa nossa próxima live, às 10 da manhã, se Deus quiser. Ok? Muito obrigado e até lá.